tarde, meu povo. Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar com vocês uma série de vídeos sobre produção textual, mais especificamente a dissertação escolar, voltada para o Enem. Então a gente vai dar aqui uma série de dicas, algumas estratégias para a produção textual específica voltada para o Enem. Então, para quem vai fazer o Enem em janeiro de 2021, se aproximando, eu vou trabalhar aqui uma série de vídeos curtos que visam auxiliar vocês nessa empreitada que é a arte da escrita. Bem, vamos iniciar hoje, falando justamente sobre o texto argumentativo, o tipo argumentativo. Então, no Enem se cobra o que se chama redação escolar, um texto de caráter opinativo, argumentativo, portanto, a defesa de um ponto de vista acerca de um determinado tema. Então, é preciso que o estudante ele esteja antenado com todas as informações, todos os fatos, os acontecimentos que estão ocorrendo no momento, e ele se cerque de muita leitura, porque a leitura é que vai dar o embasamento em relação aos conteúdos, que vai dar um repertório cultural para que esse aluno possa, ou esse estudante possa, desenvolver a contento o seu texto. Então, quando se fala da argumentação, a argumentação ela está presente aí nas nossas vidas e nos textos. Argumentar é defender um ponto de vista, é defender uma ideia. E é preciso, portanto, argumentar. Argumentar é preciso trazer dados, fatos que justifiquem, que expliquem a sua defesa em relação àquele ponto de vista. Então, o que se deseja do estudante é avaliar a sua capacidade argumentativa, a capacidade que ele tem de, ao concluir o ensino médio, ser capaz de desenvolver minimamente um texto de cunho argumentativo, num curto espaço de tempo, evidentemente, dentro de uma estrutura básica, de uma estrutura padrão. Então, qual é o objetivo da dissertação? Por que eu chamo de dissertação escolar? Porque esse tipo de texto ele é específico para essa situação. Normalmente as escolas de ensino médio se voltam para preparar o estudante para desenvolver um texto curto, em torno de 15 a 20, 25 linhas. Se for um exame, um texto para os vestibulares tradicionais, em torno de 20 a 30 linhas, ou 25 a 60 linhas nos vestibulares dos outros estados. Mas especificamente para o Enem, então, você tem também um modelo, que se exige um mínimo desse estudante, que ele tenha algumas competências em relação a esse tipo de produção textual. Dissertação escolar, porque fora desse contexto de vestibular, de Enem, nós produzimos textos pensando em leitores. Textos de diversos formatos, que nós chamamos de gêneros textuais. Então, o jornalista ele produz um artigo de opinião, o chargista produz uma charge. Então, há uma diversidade de gêneros textuais que circulam fora da escola, em diversos âmbitos, em diversos domínios, domínio jornalístico, no domínio jurídico, por exemplo, no domínio médico, e que aquelas pessoas precisam, que utilizam, que estão naquele domínio, precisam desenvolver com competência esse gênero, precisam absorver, precisam, enfim, se comunicar naquele gênero textual. Então, o objetivo da dissertação escolar é justamente demonstrar que o aluno é capaz, minimamente,
dominando o uso, né, do registro formal da língua, produzir um texto opinativo, né, de 20 linhas, 15 linhas. Então, quando se trata de argumentar, o fim último da argumentação, ou do argumentar, é justamente a persuasão, o convencimento. Há quem defina, por exemplo, e que distinga convencer e persuadir. Quando se persuade, busca, sobretudo, recorrer a estratégias emocionais. Né? Estratégias emocionais que criam uma relação de empatia, uma relação afetiva, afetuosa com o interlocutor, com a audiência. Veja o caso das propagandas. As propagandas, elas buscam, sobretudo, a persuasão, persuadir o indivíduo que lê, que assiste, né, um determinado anúncio publicitário, ou determinada propaganda ou publicidade, ele seja convencido, ele seja persuadido. O convencimento ele se dá, sobretudo, no aspecto racional. Então, muitas vezes se utiliza de argumentos, né, racionais para convencer. Mas a propaganda se fundamenta, sobretudo, em argumentos emocionais. Evidentemente que uma dissertação escolar busca, sobretudo, o convencimento. Convencer quem? Nós sabemos que quem produz um texto produz para um interlocutor, um leitor. Pode ser um leitor real ou um leitor virtual, um leitor universal. Porque é diferente da interação face a face, em que nós estamos vendo a pessoa e aquela comunicação se dá naquele momento, aquele espaço de tempo e naquele contexto. Numa redação ou numa dissertação escolar, para o Enem, o leitor é um leitor universal. Provavelmente é um leitor avaliador, um professor de língua portuguesa ou alguém habilitado para avaliar, que vai seguir alguns critérios. Critérios, mais das vezes, objetivos. Evidentemente que existem também as questões subjetivas que vão, de certa forma, perpassar na avaliação. Por isso que no Enem normalmente existem 2 ou 3 avaliadores, uma redação, para evitar essas distorções subjetivas. Então é isso, minha gente. Hoje a gente só vai falar um pouquinho dessa breve introdução, sabendo que o texto argumentativo, ele basicamente se estrutura de uma tese, que é o ponto de vista, e mais os argumentos. Outras informações, outras ideias a gente vai discutindo ao longo de outros vídeos. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é a dissertação escolar, que se pode falar que é um gênero escolar, muito até fossilizado, ou seja, se tornou um gênero escolar, porque normalmente a dissertação nesses moldes ela só ocorre no âmbito da escola ou no âmbito de uma exigência formal, como é o Enem, os vestibulares. Nós produzimos fora da escola, produzimos textos para que as pessoas leiam, para que as pessoas sejam questionadas, para que as pessoas possam interagir, e diferente de uma situação como é uma situação de avaliação, um texto para ser avaliado do ponto de vista formal, do ponto de vista conceitual. Então, a gente fica por aqui, um forte abraço e até a próxima videoaula.